Traída pela família. A incrível história de uma diva que renasceu com sangue frio. Era uma noite chuvosa, os relâmpagos iluminavam o céu como se o próprio universo estivesse prestes a entrar em colapso. No centro da cidade, uma mulher se destacava entre a multidão, seus olhos brilhavam com um misto de dor e determinação. Camila, a estrela em ascensão da música, estava prestes a gravar seu maior álbum, mas um segredo maligno estava prestes a ser revelado. Sua própria família. Eles tramavam algo que poderia destruir não apenas sua carreira, mas sua vida. As pessoas observavam, murmúrios ecoavam pelas ruas. Você ouviu o que aconteceu? Dizem que ela recebeu cartas anônimas, o ar gelado cortava a pele e a ansiedade pulsava em seu peito. Havia algo de errado, um peso nas costas que a fazia sentir como se estivesse sendo vigiada, mesmo no meio da multidão. Camila passava o tempo todo olhando por cima do ombro, suas mãos tremendo cada vez que escutava um ruído. E, de repente, um grito ensurdecedor cortou a noite. Os olhos da multidão se voltaram para Camila, enquanto ela mal conseguia respirar. O que estava acontecendo? Uma sensação de presságio inconfundível tomou conta dela. Era como se uma sombra seguisse, uma presença sinistra que ameaçava devorá-la. Cada passo que ela dava parecia mais pesado. A música, sua paixão, agora se misturava aos ecos de traição. O telefone em seu bolso vibrou com uma nova mensagem. Seria sua última chance de descobrir o que realmente estava em jogo? Hey, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te dar um aviso importante. Muitas pessoas têm relatado que o YouTube as desinscreveu sem aviso. Então, dá uma olhadinha no botão vermelho aqui embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E enquanto estiver lá, clica no botão de curtir, isso realmente me ajuda com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de onde você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos nos conectar. Camila hesitou um instante, o coração acelerado. E se essa mensagem a levasse a uma verdade ainda mais terrível do que ela já imaginava? A chuva caía mais forte, como lágrimas do céu, enquanto um novo aviso chegava. Cuidado! Sua vida está em perigo, a tensão aumentava, e uma pergunta martelava sua mente. Até onde ela estaria disposta a ir para descobrir a verdade sobre aqueles que deveriam amá-la? O relógio marcava quase meia-noite quando Camila decidiu que não podia mais esperar. A chuva caía em torrentes, mas a tempestade que rugia dentro dela era muito mais forte. Com as mãos trêmulas, ela desbloqueou o celular e abriu a mensagem. O coração parecia sair pela boca. Encontre a verdade onde tudo começou. A antiga casa da família. Era um convite enigmático e aterrador. Aquelas palavras ecoavam na cabeça dela. A antiga casa, a casa onde cresceu. O lugar que guardava lembranças doces, mas que agora se tornará um labirinto de segredos. Mais que uma simples casa, era o palco de suas primeiras memórias, e sem dúvida, também de sua maior traição. Com uma determinação renovada, ela sentiu a adrenalina percorrendo suas veias. Talvez encontrasse ali as respostas que tanto desejava. Camila pegou seu casaco e saiu apressada, a chuva caindo cada vez mais forte. O caminho até a casa não era longo, mas pareceu uma eternidade. A cidade estava deserta, cada passo soava como um eco. Sua mente estava cheia de perguntas. Quem estava por trás das cartas? O que eles tinham a ganhar com isso? E, acima de tudo, por que sua família a traía? Quando chegou à casa, o lugar parecia abandonado, como se o tempo tivesse parado. As janelas empoeiradas e as portas rangentes davam a sensação de que alguém ou algo estava à espreita. Um arrepio percorreu sua espinha quando ela empurrou a porta, que se abriu com um estalo estrondoso. A sala de estar, repleta de móveis cobertos por lençóis, havia uma atmosfera lúgubre que atraía Camila em uma espiral de nostalgia e medo. Cada canto da casa parecia sussurrar segredos ocultos. Ela se aproximou da mesa da sala de jantar, onde uma foto antiga da família repousava em meio à poeira. Seus olhos caíram sobre o rosto de sua mãe. Um ícone de amor e carinho ou uma máscara para traição? Todas as memórias se misturavam, fazendo com que seu coração batesse mais rápido. Subitamente, uma sombra se moveu no canto da sala. Camila congelou, segurando a respiração. Quem está aí? Seu tom estava entre o desafio e a vulnerabilidade. O silêncio era pesado. Não havia resposta, mas o som de passos arrastados no andar superior deixou sua pele em chamas. Instintivamente, ela pegou um candelabro próximo para se proteger. Era hora de decidir.
correr e se esconder ou enfrentar o que quer que estivesse ali. Determinada, Camila decidiu avançar. Com cada degrau que subia, a tensão aumentava. Era como se cada batida do seu coração estivesse ecoando nas paredes silenciosas. O que ela descobriria naquele andar? Com um último golpe de coragem, ela abriu a porta do quarto principal. A luz do luar filtrava-se pelas cortinas, criando um ambiente espectral. E ali, em uma cadeira, estava uma figura. Um rosto familiar. "O que você está fazendo aqui?" A voz soava quase como um sussurro, mas o reconhecimento foi instantâneo. Era sua irmã, Luísa. A expressão dela era um misto de dor e alívio. "Camila, você não entende. Temos que conversar", mas antes que as palavras pudessem se formar, o som de vidro quebrando ecoou na casa. Ambas se viraram, o coração palpitando. O perigo estava mais próximo do que imaginavam. O que realmente estava acontecendo naquela casa? E o que Luísa tinha a dizer que poderia mudar tudo? Camila sabia que o tempo estava se esgotando, e os segredos da sua família estavam prestes a ser revelados. Camila semicerrou os olhos, olhando fixamente para Luísa. O silêncio entre elas pesava tanto quanto a chuva que ainda caía do lado de fora. O vidro quebrado, fragmentos espalhados em um canto qualquer da casa, ecoava como um aviso. A bruxa velha da casa, seus tabus e segredos poderiam finalmente ser desvelados, mas a qualquer custo. "Camila, por favor, escute. Não é o que parece." Luísa tentou falar, mas o medo em sua voz era palpável. As mãos de Camila tremiam. Ela queria acreditar que a irmã tinha boas intenções, mas as sombras do passado envolviam as duas como uma cobra estrangulando sua presa. "O que não é o que parece? O que mais você não me contou?" Camila disparou, cada palavra como um projétil. O candelabro tremia em suas mãos, refletindo a luta interna que travava. Ela correu os dedos sobre a superfície fria, buscando se ancorar na realidade. Luísa respirou fundo, um gesto que parecia infinitamente pequeno no vasto espaço entre elas. "Isso não é só sobre nós. É sobre o que nossa família escondeu por tanto tempo. Eu vim aqui para proteger você." "Proteger? Ou te salvar da sua própria culpa?" A voz de Camila soou mais alta do que pretendia, e a tensão no ar quase a fez regredir, mas algo em sua posição a mantinha firme. Era quase como se as paredes tivessem ouvidos, atentas ao seu confronto. De repente, um novo estrondo cortou o silêncio, desta vez vindo da parte de trás da casa. Camila olhou para a direção do som, o coração disparado. O que foi isso? Um nó se formou em sua garganta. A sensação de estar sendo observada estava crescendo. Algo estava se movendo no escuro. "Você não deveria ter vindo aqui", Camila Luísa murmurou, quase como uma reza trêmula. "Se eles souberem que você voltou, quem? Quem são eles?" Camila estava exausta de segredos, exausta de dúvidas. A adrenalina começava a se misturar com o medo, uma erva amarga em sua mente. A casa parecia ter vida própria agora, pulsando como um coração escondido. Os passos que ressoavam depois do estrondo tornaram-se mais distintos. Camila olhou para a janela e viu uma sombra se movendo do lado de fora. Uma figura. "Tem alguém lá fora", gritou, o pânico saltando em sua voz. Luísa fez um movimento brusco, tentando puxar Camila para trás. "Precisamos sair daqui." Mas a irmã não se moveu. O instinto de luta prevaleceu sobre a fuga, e algo profundo dentro dela queria encarar a verdade. "Não, eu preciso saber o que está acontecendo", disse Camila, a respiração acelerada. Alguém estava ali, e o que quer que fosse, uma vez que a verdade viesse à tona, não haveria como voltar atrás. A figura se aproximou, revelando-se como uma mulher. Seus cabelos desgrenhados e roupas rasgadas causaram um arrepio em Camila. O olhar dela era intenso e profundo, e quando seus olhos se encontraram, foi como se uma onda de conhecimento desconhecido e ancestral invadisse a sala. "O que você fez, Luísa?" A mulher sussurrou. Sua voz tinha um poder que pareciam atravessar os anos, reverberando através das paredes. Camila sentiu um nó se formar no estômago. A mulher não era uma estranha, ela era parte da história que a família sempre tentou esconder. "Camila, não confie nela." Luísa gritou, uma mistura de desespero e determinação. Mas a figura já tinha se agachado detrás do velho sofá, sua expressão mudando de assombração para um sorriso enigmático. "A verdade está prestes a emergir, querida." E então a mulher levantou um objeto brilhante. "Você precisa saber de onde você veio, e de quem você é." O que ela revelaria? E o que Luísa estava realmente tentando proteger?
Camila estava prestes a ser arrastada para uma tempestade muito maior do que qualquer chuva que caía do lado de fora. Ela sentia que tudo estava prestes a desmoronar e cada batida de seu coração parecia ecoar na totalidade desse momento, prestes a colher o que semeara. A mulher se levantou lentamente, revelando não apenas o objeto em suas mãos, mas também um semblante que parecia pertencer tanto ao presente quanto ao passado. O brilho do objeto, uma antiga medalha, cravejada de pedras preciosas desgastadas, iluminava seu rosto com uma luz que lembrava lanternas em noites escuras. Eu sou Isabel, afirmou ela, com um tom que soava como se estivesse invocando algo além daquele espaço. E antes de tudo, sou sua avó, Camila. Um frio percorreu a espinha de Camila, como se um vendaval tivesse chegado, levando o ar de seus pulmões. Ela olhou para Luísa, buscando respostas nos olhos da irmã, mas encontrou uma tempestade de emoções que a deixaram ainda mais confusa. Isso não pode ser verdade. Você está mentindo. Você não sabe nada sobre o que está por trás do que sua família escondeu, Isabel continuou, ignorando a incredulidade da neta. A medalha que eu carrego é a chave para tudo. Cada pedra representa um segredo, cada faceta, um destino. Luísa, agora em um misto de raiva e medo, se interpôs entre a mulher e Camila. Chega! Deixe minha irmã quieta, gritou. Suas mãos estavam cerradas, tão tensas que as unhas se cravaram na palma. Você não tem o direito de bagunçar a vida dela com essas histórias loucas. Mas Isabel não parecia abalada. Ela apenas sorriu, como se estivesse assistindo um espetáculo bem ensaiado. Louca? Apenas a verdade nua e crua, minha querida. E se você não a aceitar, o preço pode ser muito alto. O barulho lá fora aumentou, fazendo as sombras dançarem nas paredes, enquanto a chuva se intensificava. Camila não conseguia se decidir entre a vontade de acreditar em Isabel e o instinto de proteger Luísa. O que você quis dizer com preço? Questionou, sua voz morna, mas determinada. Direi apenas uma coisa: a herança que você possui pode te dar poder, mas também vem acompanhada de um sacrifício. Isabel se aproximou, segurando a medalha com um olhar quase reverente. O sangue de nossa família carrega um peso que transpassa gerações. Você faz parte disso, Camila, e é a única que pode quebrar a maldição. Maldição? A palavra fez eco dentro da mente de Camila, como um trovão. Ela só queria que tudo isso fosse apenas uma ilusão, um produto de sua imaginação, mas a forma como Isabel observava a impedia de fugir. Luísa tentou puxar Camila de volta, mas agora era a própria Camila quem a segurava, quase como se estivesse buscando um apoio emocional. O que ela deveria fazer? Quem era realmente essa mulher? O peso das palavras e o medo se entrelaçavam, tornando o ar cada vez mais espesso. Isabel se aproximou ainda mais, agora a poucos metros de distância. Se você não enfrentar seu passado, o que quer que esteja à espreita lá fora virá a você. A verdadeira força está em aceitar quem você é e em fazer as escolhas certas. A escolha está em suas mãos agora. Camila sentiu seu coração despencar. Como fazer essa escolha? Havia um misto aterrorizante e sedutor na proposta que Isabel fazia. Mas antes que pudesse raciocinar melhor, um novo estrondo irrompeu, e a porta da sala foi arrombada com um estrondo que fez as janelas tremerem. Uma presença sombria se materializava, como se a tempestade tinha trazido mais do que apenas chuva. Camila! Luísa gritou, enquanto a figura encapuzada, que havia se infiltrado na casa, avançava em sua direção. Corra! O tempo pareceu parar. Camila mal conseguiu processar o que estava acontecendo. A verdade, a bruxa, a medalha e agora esse novo perigo. O que estava se aproximando tinha cheiro de traição e dor. E, sem saber o que escolher, Camila se lançou para a única saída que encontrava à frente. Mas uma voz ecoou na sua mente. A verdade está prestes a emergir. Num último momento, ela se virou para a figura de Isabel, que se mantinha ali, impassível. O que realmente estava em jogo? E mais importante, poderia enfrentar seu passado e salvar sua própria vida ao mesmo tempo? Camila lançou-se em direção à porta, o pânico pulsando em suas veias. As batidas do coração ecoavam em seus ouvidos, ensurdecedoras, enquanto ela tentava entender o que estava acontecendo. Como se estivesse presa em um pesadelo, ela olhou rapidamente para trás. Luísa estava paralisada, com os olhos arregalados, fixados na figura encapuzada que avançava como uma sombra faminta. Luísa, vá! Camila gritou, mas sua irmã estava presa na teia do medo, os pés fincados no chão como se um feitiço a tivesse aprisionado. A criatura encapuzada avançava, e sua presença emanava uma aura sinistra, como se o próprio ar à sua volta tivesse se tornado pesado e carregado de tensão.
Isabel observava, uma calma perturbadora em seu semblante. A mulher parecia saber algo que as duas irmãs não compreendiam. A medalha que ela segurava brilhava intermitentemente, quase parecendo pulsar, como se estivesse viva, respondendo à presença da criatura que se aproximava. Camila. Isabel chamou, agora com um tom que alternava entre comando e urgência. A verdade que você teme está próxima. Não fuja dela, agarre-a. Aquelas palavras reverberaram na mente de Camila. Poderia aquela medalha ser realmente a chave para desvendar o que estava acontecendo? No entanto, a ideia de ficar e enfrentar o desconhecido era tão assustadora quanto a própria figura encapuzada que se aproximava. O que você quer de mim? Camila gritou, sua voz ecoando no pequeno cômodo. A figura parou. Uma mão esquelética emergiu do manto, e um brilho súbito quase sobrenatural iluminou seu rosto. A busca termina aqui. A voz soou como um sussurro amarrotado, um eco de uma vida muito perdida. É hora de saldar a dívida que sua família carrega. Luísa finalmente pareceu despertar, puxando Camila para trás. Não escute. Essa pessoa não é humana. Sua voz estava repleta de desespero. Camila hesitou, mas um puxão irresistível a atraía em direção à ameaça. Algo dentro dela, algo que ela não compreendia, a impelia a enfrentá-la. Diante da criatura, um ímpeto de defesa se acendeu. Se é verdade que minha família tem um passado sombrio, então que venham me contar a verdade de uma vez por todas. O desespero transformou-se em uma determinação feroz. A figura encapuzada, como se surpreendida com sua bravura, fez uma pausa. Você realmente acredita que pode lidar com o que está por vir? A escolha foi sua, Camila. Mas tenha cuidado com o que deseja. Luísa puxou Camila novamente. Agora a distância entre elas e a figura crescia. Vamos embora. Você não sabe em que está se metendo. Mas Camila já não ouvia a irmã. O brilho da medalha em Isabel estava quase hipnotizante. Faça o que for necessário e descubra quem você realmente é, sussurrou Isabel, a voz tão suave quanto o vento que uivava do lado de fora. Com um movimento rápido, a figura encapuzada se lançou em direção a Camila. O espaço parecia selar-se à medida que o mundo ao redor desaparecia, dando lugar a um vórtice de memórias e segredos. A medalha nas mãos de Isabel brilhou tão intensamente que a luz percorreu a sala como um relâmpago, e a próxima cena transformou-se em um flash de imagens. Camila viu rostos conhecidos e desconhecidos, lágrimas, sorrisos, joguinhos de poder e uma dor ancestral que tecia a história de sua família. O tempo e o espaço se distorceram, e tudo a fez sentir-se como se ela estivesse em uma roda gigante, girando e caindo sem saber qual direção realmente tomaria. Com um grito que parecia ecoar em várias dimensões, ela sentiu a conexão se abrir dentro dela. O que estava por vir poderia mudar tudo. Ela estava prestes a descobrir o que realmente significava carregar o peso de sua herança, e se conseguiria, de fato, se libertar da maldição que atormentava sua linhagem. Mas antes que pudesse reagir e se preparar para o que estava prestes a acontecer, a escuridão tomou conta novamente. Camila, a verdade está dentro de você. E com essas palavras, a tempestade lá fora se intensificou, como se também estivesse ansiosa por mais revelações. O que Camila descobriria sobre sua família e ela mesma? E seria ela forte o suficiente para enfrentar o que vinha a seguir? Camila acordou com um solavanco, o corpo molhado de suor. As paredes em volta pareciam vibrar com um eco de sussurros distantes, as vozes imprecisas se entrelaçando em uma cadência que a deixava ainda mais confusa. O ambiente escuro instigava o temor dentro dela, e seu peito estava opressivo, como se uma mão invisível ali se instalasse. Camila. O timbre familiar de Luísa despertou suas memórias, e a imagem da figura encapuzada ainda queimava em sua mente. Um nó se formou em sua garganta ao pensar no que poderia ter acontecido com a irmã. Em um impulso, Camila se levantou. Ela estava em um quarto, mas não o seu. As paredes eram adornadas com tapeçarias antigas, e o cheiro de mofo e madeira antiga envolvia. A luz que entrava pela janela mal iluminava os objetos em volta, criando sombras distorcidas que pareciam estar à espreita. Luísa? Ela chamou, a voz soando fraca e tremida. Não havia resposta. Um frio cortante subiu pela espinha de Camila. O que havia acontecido? Onde estava sua irmã? Os ecos das palavras da figura encapuzada reverberavam em sua mente. É hora de saldar a dívida que sua família carrega. O que quer que estivesse preparado para elas, ela não estava pronta. Ela se aproximou da porta e girou a maçaneta com cautela. Ao abrir, foi recebida por um corredor longínquo, com quadros antigos emoldurando os lados. Os rostos nas pinturas a observavam com uma expressão mista de reprovação e curiosidade.
Camila hesitou. Uma sensação de estar sendo observada deixou inquieta. É uma armadilha? Pensou, sentindo um frio na barriga. Mas algo dentro dela a empurrava em frente. Uma força ancestral a instigava a descobrir mais não apenas sobre o que havia acontecido naquela casa, mas sobre si mesma a ponto ela se esgueirou pelo corredor, os passos abafados pelo tapete desgastado. O ar parecia mais pesado a cada passo, um presságio de que a verdade estava perto. Ao se aproximar de uma porta entreaberta, um brilho intenso chamou sua atenção. Curiosa, decidiu espiar. O que viu a fez arregalar os olhos. Um altar, cercado por velas acesas, iluminava a sala com uma luz trêmula. No centro, a medalha que Isabel carregava brilhava com uma intensidade que lembrava a luz que envolvera antes de perder os sentidos. As paredes eram cobertas por símbolos estranhos, e murais contavam histórias de dor e celebração, de vitórias e derrotas que pareciam ecoar através do tempo. Camila avançou, a mão estendida em direção ao altar, mas antes que pudesse tocá-lo, a porta se abriu abruptamente. A figura encapuzada estava ali, sua presença ainda mais forte do que antes. O manto negro parecia flutuar ao seu redor, a essência de um pesadelo tornado realidade. Você não deveria estar aqui, a voz ecoou, ensurdecedora. A verdade que você procura tem um custo. Camila congelou, seu coração batendo no tambor da desconfiança. Você é quem irá me contar sobre o que minha família esconde? A verdade não é um presente, mas um peso. Você está preparada para carregar a responsabilidade que vem com ela? A figura se aproximou, e Camila sentiu o medo voltando a apertar seu peito. Mas a determinação se acendeu novamente. Se estou aqui, é porque fui chamada para enfrentar isso. Não vou me esconder mais. Um sorriso torto surgiu sob o capuz, como se a criatura estivesse satisfeita com a decisão dela. Então prepare-se, Camila. O passado não é gentil com os que o desafiam. Num estalo, a luz da medalha piscou, e momentos de sua vida e de sua linhagem deslizaram em sua mente como sombras. Aqui e acolá, ela viu rostos familiares entrelaçados em tragédias e glórias, o eco de risos e lágrimas ressoando em seus ouvidos. Luísa! O grito irrompeu de sua boca, e em um instante, a imagem da irmã desaparecendo na escuridão a consumiu. Onde ela estava? O que estava acontecendo? Ela depende de você agora. Siga-me, e a ajudarão a encontrar a verdade, a figura sussurrou, estendendo a mão. Camila hesitou. Poderia realmente confiar naquela sombra? O que ela revelaria a seguir? E, mais importante, conseguiria salvar sua irmã. Antes que a escuridão se fechasse por completo, você está disposta a mergulhar na verdade? O convite era claro, e a escolha definitiva estava em suas mãos. Camila fitou a mão estendida da figura encapuzada, um misto de medo e curiosidade a consumindo. Havia algo de hipnótico na presença sombria, algo que atraía e repelia ao mesmo tempo. A questão a assombrava: o que ela realmente poderia descobrir sobre sua família? E mais importante, que preço precisaria pagar por essa verdade? Quando finalmente decidiu avançar, um vento gelado percorreu o ambiente, elevando as velas do altar em uma dança macabra. A luz e as sombras pareciam entrelaçar-se, como se o próprio espaço estivesse vivo. Siga-me, a figura murmurou, sua voz um eco distante que se perdia nas paredes ancestrais. Camila sentiu seu coração acelerar enquanto atravessava o limiar da porta. O corredor havia mudado. Agora, as tapeçarias pareciam mais vibrantes, pulsando com vida própria, e os rostos das pinturas estavam mais próximos, como se quisessem sussurrar segredos que havia muito foram enterrados. O caminho virou à esquerda, conduzindo a um salão ainda mais grandioso. Uma grande mesa de madeira escura dominava o ambiente, coberta por uma camada de poeira que evidenciava o abandono. As cadeiras ao redor pareciam ter testemunhado inúmeras discussões, e o ar estava impregnado com um cheiro de tabaco vencido e lembranças esquecidas. Vários objetos cativaram sua atenção. Uma antiga caixa de joias, uma guitarra desgastada, talvez esquecida por um amante. Mas o que a fez parar foi uma pequena fotografia em preto e branco sobre a mesa. Camila se aproximou, o coração disparando ao reconhecer os rostos que a encaravam. Sua mãe e sua avó. O olhar da avó era severo, repleto de segredos não ditos. Camila, a figura encapuzada, interrompeu, a voz ressoando com uma voz diferente, que parecia vir de outro tempo. O que você vê é apenas uma fração do legado que herdou. A verdade corre em seu sangue, assim como a maldição que a acompanha. Um arrepio percorreu a espinha de Camila. Maldição? Do que você está falando? Sua voz vacilava, mas a determinação estava lá. Os pactos, a figura respondeu, como se as palavras fossem veneno destilando no ar.
feitos em nome da proteção, mas exigindo preços que ninguém quer pagar. Sua família foi escolhida para carregar cláusulas que desafiam a própria essência do ser. A sala escureceu repentinamente, e um momento de pura choque deu a Camila. Você quer dizer que aqueles que vieram antes de mim traíram? O que isso tudo significa para mim e Luísa? Os olhos incandescentes sob o capuz brilharam intensamente. Significa que você deve escolher, manter os segredos ou enfrentá-los. O espírito de sua avó está clamando por justiça. Você sabia que ela foi uma das mais poderosas a selar um pacto? E agora, ela precisa de você para quebrá-lo. A revelação a atingiu como um golpe. As memórias de sua avó, as histórias que sempre lhe contaram, tomavam uma nova dimensão. Que justiça! O que aconteceu com ela? Camila questionou, apenas para ser recebida por um silêncio ensurdecedor. Se não a enfrentar, será você a próxima a pagar o preço. A figura virou-se, gesticulando para uma porta ao fundo que havia escapado à atenção de Camila. Ela sentiu o corpo tremendo, uma mistura de adrenalina e terror. Era um convite, mas também uma ameaça. Pegando coragem, foi em direção à porta. Ao abri-la, sua mente começou a girar. Um labirinto de espelhos refletia sua imagem com distorções grotescas. Cada passo que dava, mais vozes começavam a ecoar ao seu redor, como se as memórias de sua família estivessem se juntando à batalha que ela precisava travar. Camila! Onde você está? O grito desesperado de Luísa ressoou em seu coração, uma faísca de esperança no meio da escuridão. Com um novo fogo dentro de si, Camila se voltou para a figura. O que preciso fazer para salvá-la? Sua voz estava cheia de determinação, mesmo diante do abismo. Estar disposta a ver além do reflexo, a figura sussurrou, enquanto as sombras dançavam ao redor. Mas você deve se apressar, pois o tempo está se esgotando. E com essas palavras, tudo começou a ruir. Camila sentiu o chão tremer sob seus pés. O que ela encontraria a seguir no labirinto dos espelhos? Poderia finalmente encarar a verdade sobre sua família e salvar Luísa, ou o destino sombrio seria mais do que poderia suportar? Camila sabia que não havia tempo a perder. O chão tremia sob seus pés, e o eco dos gritos de Luísa se intensificava, como se ela estivesse presa em algum lugar entre os espelhos. Com uma determinação renovada, ela avançou, cada passo ecoando como um tambor em sua mente. Os espelhos à sua volta refletiam não apenas sua imagem, mas também vislumbres de sua história familiar. Cenários de festas, risos e lágrimas mergulharam de uma memória distante, como sombras que pulsam e dançam. Ela viu sua avó em momentos de alegria, e em seguida, seu semblante se tornava sério, sombrio, um aviso. A cada reflexo, um fragmento da verdade parecia se desenhar, emaranhando-se na escuridão. Quando Camila tocou um dos espelhos, uma onda de calor percorreu seu corpo, e ela foi puxada para dentro de um novo ambiente. Era um quarto menor, repleto de livros antigos e objetos enferrujados. O cheiro de mofo e papel queimado preenchia o ar. Ao centro, uma cadeira de balanço se movia levemente, como se alguém estivesse ali, esperando. A figura encapuzada apareceu novamente, desta vez mais próxima. Você precisa entender o que está em jogo. Aqui, é onde o pacto foi selado, disse, gesticulando em direção a uma estante de livros. A verdade reside nas páginas que não foram lidas. Camila sentiu uma tempestade de emoções. O que é esse pacto? O que querem de mim? Sua voz tremia com a mistura de medo e raiva. Um preço. O tom da figura soava sincero, mas havia uma frieza que lhe provocou calafrios. A sua liberdade pode custar a de outros. Você deve decidir se pode arcar com essa responsabilidade. Lembre-se, quando a verdade é exposta, o que você ama pode se tornar a sua maldição. Camila não tinha certeza do que mais poderia perder. E Luísa? O que vai acontecer com ela? O capuz se afastou um pouco, revelando olhos que brilhavam como brasas. A resposta está no fogo que arde dentro de você. Para salvá-la, você precisará enfrentar as vozes do passado e decidir qual parte de sua história deseja levar adiante. Desesperada, Camila correu até a estante. Os livros estavam empoeirados, suas lombadas cobertas por uma camada de anos. Ela puxou o primeiro volume que conseguiu alcançar, e algo caiu. Uma carta amarelada, aparentemente esquecida. Enquanto desdobrava o papel, os olhos dela se arregalaram ao reconhecer a caligrafia de sua avó. As palavras dançavam à sua frente, revelando um segredo há muito enterrado. Para quem descobrir isto, o pacto pode ser desfeito, mas o custo será uma escolha. Aqueles que não enfrentarem suas sombras não encontrarão a luz. De repente,
O chão sob seus pés estalou e fissuras começaram a se abrir, como se o próprio tempo estivesse tentando engoli-la. Camila sentiu um impulso frenético. Eu não posso deixar Luísa para trás. Decida, Camila. A figura gritou, uma urgência em sua voz que ecoou nas paredes do labirinto. Você tem o poder de reescrever sua história, mas a verdade que você encontrará aqui pode não ser a que você espera. As palavras reverberaram, ecoando em sua mente. Com o papel da avó em mãos e o alvoroço invadindo seu ser, Camila tinha uma escolha a fazer. O que encontraria dentro daquele espelho? Precisava desvelar o que sua família escondia, mesmo que isso significasse perder tudo que conhecia. Enquanto as fissuras se alargavam ao seu redor, um grito estrondoso rasgou o silêncio, e uma sombra negra surgiu das profundezas do labirinto. Camila sentiu o coração parar por um instante. Estaria finalmente pronta para enfrentar a verdade que poderia devolver a liberdade a ela e a Luísa, ou seria consumida por aquilo que sempre existiu nas sombras? O labirinto aguardava, como um predador paciente, e um novo eco de vozes a chamava. Você pode escapar, mas a verdade não. E com isso, Camila avançou. O que ela descobriria poderia mudar tudo. Camila avançou em direção à sombra que se formava na penumbra. O frio que emanava dela fazia a pele da nuca da jovem arrepiar. Era uma sensação familiar, como uma lembrança distante, mas agora muito mais intensa. O eco das palavras da figura encapuzada pulsava em seu cérebro, carregado de promessas e ameaças. A verdade que você encontrará aqui pode não ser a que você espera. As palavras ressoavam enquanto o espaço ao seu redor continuava a se desintegrar. O que quer que estivesse espreita, aquilo não era natural. Cambaleando, Camila já não sabia se os seus pensamentos eram claros ou se estavam impregnados pela tensão crescente que a cercava. A sombra tomou forma, gradualmente. Era uma criatura grotesca, com olhos como poços profundos e uma boca larga demais, repleta de dentes afiados. Ao se aproximar, um odor insuportável a atingiu, um mix de terra molhada e decomposição. Camila sentiu seu estômago revirar, mas não podia recuar. Luísa precisava dela, e o tempo estava se esgotando. Você não deveria ter vindo aqui, sussurrou a sombra, a voz soando como um arranhar de garras na parede. Você não sabe o que está procurando. A pressão do horror a envolvia, e uma parte dela questionou se a decisão de entrar nos espelhos havia sido um erro. Eu sei o suficiente para querer salvar a minha irmã. Camila gritou, mais para se convencer do que para desafiar a criatura. O que é esse pacto? O que eu preciso fazer? A sombra hesitou, seus olhos brilhando com um brilho predatório. Todo pacto tem um preço, querida. O que você daria? Quem você está disposta a sacrificar para ter o que deseja? O coração de Camila disparou. A ideia de trair alguém, mesmo que para salvar Luísa, a corroía por dentro. Lembrou-se da avó, de sua história, das advertências que ela tivera. Os ecos da verdade reverberavam em sua mente, e ela se lembrou das lendas familiares que povoavam seu passado. Você não pode me manipular, gritou, dando um passo à frente. Essa não é a verdade com a qual eu vou lidar. Existe outra maneira. A criatura riu. Um som agudo e estridente que reverberava no espaço. Ah, mas já está feita uma escolha, não é? Você escolheu lutar, o que não significa que conseguirá escapar das consequências. E, com o movimento brusco de sua mão esquelética, a sombra apontou para a estante de livros atrás de Camila. Ela se virou, uma sensação de terror misturada com curiosidade. Em seus versos empoeirados, talvez estivesse a resposta que buscava. O primeiro livro que sua mão tocou parecia pulsar sob seus dedos, como se estivesse vivo. As páginas se abriram sozinhas, revelando segredos escritos em uma língua que misturava latim e português. Frases ecoavam em sua mente, partindo de palavras de força e desespero. Você não pode mudar seu destino. Uma voz mudava, agora a voz da própria avó. Cuidado com as verdades que você busca. Uma nova fissura se abriu sob seus pés e Camila caiu de joelhos, a cartinha que havia encontrado voando de suas mãos. O cheiro de papel queimado repentinamente se intensificou, e uma cena apareceu como um filme de terror bem diante dela. Vislumbres de sua família, de pessoas que um dia amou, foram intercalados com imagens sombrias de traição e dor. A sombra, agora mais ameaçadora, se aproximava, rindo enquanto recolhia a carta. Para salvar sua irmã, você precisa descartar suas lembranças. A criatura girou a carta entre os dedos como um baralho de cartas em um jogo cruel. Você está disposta a perder o que te torna quem você é? Camila sentiu as emoções fervilharem. O que seria de sua vida sem sua história?
O que seria de Luísa se ela se tornasse uma estranha batendo à porta de sua própria casa? Não. Eu não vou sacrificar quem eu sou. A sombra avançou, e Camila percebeu que as vozes de seu passado se tornavam gritos. Seu peito apertou, a pressão fazendo sua visão turvar. O labirinto começava a se contorcer em uma dança macabra e sem fim, e a ruga na testa da sombra se adensava. Se você não se comprometer, o que ama permanecerá em cativeiro. Para sempre. Camila respirou fundo, a decisão surgindo como uma centelha na escuridão. Sentiria a falta da vida que conhecia, mas, por Luísa, ela estava disposta a lutar. Mas que preço teria que pagar? E antes que pudesse formular uma resposta, o chão sob ela começou a se quebrar novamente, e a sombra atirou-se na sua direção, como um lobo faminto. Você não tem escolha. Camila sentiu o pânico tomar conta, e a única coisa que ecoava em seu coração era uma pergunta: até onde ela iria para salvar Luísa? O labirinto estava prestes a revelar sua verdadeira face, e os destinos de ambas estavam prestes a ser selados. Camila respirou fundo, sentindo a pressão da sombra se aproximando, a verdade sobre sua família e sua própria vida se entrelaçando em uma dança mortal. A sombra representava não apenas o medo, mas todos os segredos que sua família mantinha em obscuridade. Eu não vou me render, decidiu. Uma força ardia dentro dela, pulsando como um tambor ao qual ela devia dançar. Você não pode me forçar a esquecer quem eu sou. Gritou, sua voz ecoando pelo labirinto em resposta ao chamado sombrio. O chão continuava a estalar, fissuras se abrindo sob seus pés, mas sua determinação a mantinha firme. A sombra hesitou, mas logo avançou, seus olhos brilhando com malícia. Todas as suas identidades, todas as suas memórias, o que você realmente protegeria, Camila? As palavras saíam em um sussurro de dor e ironia. A verdade estava próxima, mas também um pacto de dor. Naquele momento, Camila pensou em Luísa, em suas risadas, em suas conversas à mesa. Em tudo que dividiam. Para salvá-la, eu não posso me entregar. Uma imagem de sua voz surgiu em sua mente, a lembrança de sua determinação poderosa. O que ela faria se estivesse ali? A resposta estava escrita nas velhas cartas empoeiradas que carrega, e por um momento, Camila entendeu. E então, decidiu buscá-las na estante. O peso das memórias, antes tão opressivo, agora tinha um sentido. Cada livro, uma prova do amor e da dor da sua linhagem. Camila não queria negar sua história, queria confrontá-la. Era um legado que estava disposta a reivindicar, incluindo suas imperfeições. Eu aceito. Aceito minha família, aceito muito mais do que apenas os piores momentos. E aceito amar. A sombra parou, perplexa. Camila percebeu que cada palavra que proferia era um ato de afirmação, um ato que desafiava a escuridão. A energia que emanava dela era palpável, e o labirinto ao seu redor começou a se transformar, a luz entrando lentamente nas fissuras do que antes fora opressão. Então você realmente se permite? A sombra murmura, como se a conexão fosse a única chave. Sim. E se isso significa amar e proteger a Luísa, eu aceito o peso dessa verdade. Gritou Camila, a voz firme, enquanto falava com sinceridade. O que estava colocando em jogo era muito mais poderoso do que um pacto. Era a força do amor e da união. Repentinamente, um clarão de luz explodiu, seguiu-se por uma reverberação que ecoou no chão sob seus pés. A sombra recuou, um grito agudo fugindo de seus lábios. Camila viu as paredes do labirinto começarem a desmoronar ao redemoinho de luz, revelando paisagens familiares, superações e memórias compartilhadas surgindo como possibilidades à sua frente. Luísa! Gritou, e a resposta não tardou a vir. O eco de sua irmã, firme e próximo, impulsionou sua determinação. Estou aqui, Camila. Amargas lembranças se dissolveram enquanto as paredes fenomênicas do labirinto desapareciam, deixando espaço para um novo horizonte. Camila não hesitou em avançar, cada passo trazendo a luz para mais perto da esperança. Quando finalmente viu Luísa, a ligação entre as duas era vibrante. O portal do passado se abriu, revelando o quarto onde estavam. O ambiente resplandecia, livre da sombra que antes as separava. Uma sensação de alívio envolveu suas almas, como um abraço caloroso após um longo inverno. Eu sabia que viria, Luísa murmurou, lágrimas de alívio escorrendo pelo rosto. Eu confiei em você. Camila a abraçou. Umas palavras foram necessárias, o amor entre as irmãs era tudo o que importava. Tinha enfrentado a escuridão, e pelo amor que sentia, não seriam mais apenas sobreviventes da dor, mas as autoras de seu próprio destino.
Juntas, nós fazemos isso, elas disseram, em uníssono. Um brilho em sua identidade agora preenchia o espaço. Coisas antes esquecidas não eram mais uma maldição, mas facetas de quem eram. O legado carregava força. Camila e Luísa olhavam juntas para o horizonte, livres das sombras do passado. A tempestade que um dia fora sua vida agora era apenas uma memória distante. Com a verdade em seus corações, aceitaram o maior presente, o poder de reescrever o futuro. E assim, ao saírem da casa ancestral, a luz do sol raiou, banhando-as com calor revigorante. Elas sabiam que seus corações estavam entrelaçados, amplificando a força que agora compartilhavam. Enquanto as portas se fechavam atrás delas, a jornada de Camila e Luísa apenas começava. A história de traição se transformará em uma narrativa de superação, de amor e, acima de tudo, de fé uma na outra. Agora, é a sua vez. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre este final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Vamos fazer a nossa comunidade crescer, porque só os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar este canal.